E aí, você está preparado para liberar o poder dos dragões? The Legend of Dragon, o RPG lendário da Era de Ouro do PlayStation 1, é muito mais que nostalgia, é pura emoção em 4 discos. Transformações épicas em dragões, batalhas com combos em tempo real e uma história cheia de reviravoltas, tragédias e personagens marcantes. Uma guerra entre humanos e seres alados, um protagonista em busca de vingança e o destino do mundo nas mãos de um grupo improvável de heróis. Se você curte RPGs clássicos com alma, combate estratégico e trilha sonora de arrepiar, Legend of Dragon é simplesmente obrigatório. Então, meus amigos, se acomode e prepare-se, porque hoje vamos revisitar The Legend of Dragon, o memorável RPG lançado para PlayStation 1 em 1999 pela Sony. Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Mas é claro que antes de continuar, você já vai deixar aquele like, se você não for inscrito já vai seguir aqui o canal. E também hype esse vídeo para ajudar aqui o start. E apresento a vocês, meus jovens, um novo quadro, o Espaço Retrô, onde vou trazer análises de jogos do passado, jogo retrô, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2 e até outros consoles também aí, pra gente relembrar um pouco daqueles jogos que jogamos na infância e ter aquela sensação de nostalgia que só quem é mais velho sabe. E a análise de hoje é do Legend of Dragon do PlayStation 1. Se você é fã de estilo de RPG assim como Final Fantasy e está buscando uma aventura épica com mecânicas únicas, prepare-se. Hoje vamos revisitar o The Legend of Dragon, um memorável RPG lançado em 1999 pela Sony. E a história se passa em Endness, um mundo de reinos humanos e criaturas voadoras chamadas de Winglies. 10.000 anos atrás, os humanos foram escravizados por essas criaturas voadoras chamadas de Winglies. Até que surgiram os lendários dragões, guerreiros com poder de dragão, que libertaram a humanidade durante a chamada Dragon Campaign. Narraremos isso mais adiante. E agora você vai conhecer o nosso protagonista, o Darth Feld, um guerreiro de olhos determinados e coração indomável. Após ver sua vila natal ser destruída e seu pai assassinado, ele embarca numa jornada movida pelo desejo de justiça, mas o destino tem planos ainda maiores. Armado com sua fiel espada e o poder do dragão vermelho, Darth se torna o portador do espírito do dragão do fogo, uma força lendária capaz de virar o rumo da guerra contra os Winglies e forças sombrias que ameaçam o mundo de Endness. Seu estilo de combate é direto, feroz e impulsionado pela emoção, e seus ataques de dragão são verdadeiros espetáculos de poder elemental. E abre aspas aí para uma fala do nosso protagonista durante o jogo. Eu vou proteger aqueles que amo, com o poder do fogo e da minha alma. Prepare-se para acompanhar a evolução de um simples espadachim até se tornar uma lenda viva. Darth não é só um herói, ele é um símbolo da resistência em um mundo prestes a ruir. Logo no começo, quando Darth retorna à sua vila natal após perseguir o Black Monster, responsável pela morte de seus pais e destruição de sua casa, ele encontra Celes arrasada e a sua amiga Shanna sequestrada. E sim, meus amigos, o nome dela é Shanna. Controle aí os seus pensamentos intrusivos e vamos continuar com a nossa história. E assim como todo bom RPG retrô, durante a jornada, o grupo vai crescer. Após salvar Lavitz, eles conhecem Rose, que desperta o Dragon Spirit de Darth e inicia o combate contra Kongol. E com isso, todos os personagens principais receberão poderes especiais e poderão se transformar em dragões, conquistando habilidades únicas e magias. E a jogabilidade é diferenciada, com um ataque chamado Addition, que exige apertar o botão X em ritmo certo até 7 vezes. Cada uso fortalece a técnica. Quando o SP está cheio, você pode transformar o personagem em dragão e acessar magias devastadoras. Em muitos momentos do jogo é possível transformar todos simultaneamente com um comando especial. E temos uma boa variedade de personagens, cada um com seu elemento, que eu vou mostrar para vocês nesse momento. E para começar, vamos aí com a personagem Shanna. E ver se controla o seu pensamento aí, né, pessoal? É apenas um personagem. Ela guarda dentro de si um poder antigo que a conecta à luz e ao destino. E a sua relação com Miranda vai muito além da sucessão. É o elo entre duas almas tocadas pelo espírito do Dragão da Luz. E para deixar um pouco mais claro, pessoal, nesse jogo duas personagens acabam usando o poder do Dragão da Luz. A primeira que é a Shanna e depois a Miranda. E agora eu vou explicar mais ou menos para não dar muito spoiler o que acontece e por que ela é trocada.
Durante o jogo, Shanna é retirada do grupo principal após eventos que envolvem o seu misterioso poder como o Dragão da Luz. E é nesse momento que Miranda, uma guerreira forte e determinada do reino de Melee e também comandante dos Cavaleiros Sagrados, herda o espírito do Dragão da Luz. E agora vamos falar de Lavitz e Albert, que eram os que dominavam o poder do Dragão de Jade. E o primeiro que nós vamos falar é o Lavitz, que não era apenas o capitão dos Cavaleiros de Basel, mas também um símbolo de lealdade e honra. Sua amizade com Albert transcende a morte, deixando um legado que molda o rei, tanto como guerreiro quanto como homem. E o Albert entra no lugar do Lavitz depois de momentos muito impactantes e talvez o mais emocionante do jogo. E Albert, além de ser rei de Basel, é também um amigo muito próximo de Lavitz e o legítimo herdeiro do espírito do Dragão da Lança, o Green Dragon Spirit, e assume o seu lugar no grupo. E temos a Rose, que é uma das personagens mais enigmáticas e profundas do jogo. Ela surge como uma guerreira fria e calculista, sempre focada na missão e pouco inclinada a demonstrar suas emoções. No entanto, ao longo da história, sua verdadeira identidade e passado são revelados, e é aí que ela se torna uma das figuras mais trágicas e poderosa da narrativa. E a Rose é a portadora do Dragon Spirit do Dragão Negro, um dos mais poderosos. E ela tem somente mais de 11 mil anos de idade, sendo a última sobrevivente da antiga Guerra dos Dragões. No passado, foi conhecida como a Cavaleira Negra, que destruiu a Lua da Morte para salvar o mundo. E agora chegou a vez de falar de Kongol, o nosso gigante de coração puro, um guerreiro da raça dos gigantos, conhecido por sua força bruta e lealdade inabalável. Inicialmente apresentado como um inimigo imponente, ele rapidamente se torna um dos membros mais icônicos e carismáticos do grupo. Kongol é o último sobrevivente dos gigantos, uma raça dizimada por guerras e perseguições. Começa como um capitão do exército de Sandora, servindo diretamente o Imperador Doel. Após ser derrotado por Dart, reconhece a força e honra do herói e decide seguir o seu caminho como aliado. E vamos falar sobre Heschel, um mestre de artes marciais e um dos personagens mais profundos e surpreendentes da jornada. Atrás do seu jeito bem-humorado e sábio, esconde-se uma história marcada por tragédia, busca e redenção. Heschel é um experiente lutador do clã Rouge, mestre da técnica de combate corpo a corpo. Entra na história ao conhecer Dart em sua viagem, mas tem motivos pessoais secretos para estar na jornada: encontrar sua filha desaparecida há muitos anos. Heschel é um personagem muito sábio, gentil e espirituoso, sempre trazendo ao grupo leveza com piadas e conselhos. E sua jornada é de autoconhecimento e perdão. Ele recebe o espírito do dragão do raio, adicionando magia poderosa à sua força bruta. E agora temos a nossa última personagem, mas não menos importante. E à primeira vista, Meru parece apenas uma dançarina alegre e meio atrapalhada, mas na verdade ela é uma das Winglai, uma raça mágica e reclusa que vive afastada dos humanos desde as antigas guerras. E ao deixar seu povo para ajudar Dart e seus amigos, ela se torna uma exilada entre os seus, uma traidora aos olhos dos Winglais, mas uma heroína para o mundo. Meru é hiperativa, brincalhona e cheia de vida, sempre traz humor para o grupo. E ela é a portadora do Dragão do Gelo, com magias de ataque visualmente impressionantes e úteis em várias batalhas. E agora que você já conhece todos os personagens do Legend of Dragon, eu pergunto a você, qual é o seu favorito e por quê? Foi Dart com sua coragem? Foi a Rose, a misteriosa, ou talvez o Lavitz com seu senso de honra? Comenta aí que eu quero saber a sua escolha. E agora que você já conhece bastante sobre os nossos heróis, e também sobre os humanos e os dragões, vamos falar sobre a raça misteriosa chamada de Winglais. E essa raça é a mais poderosa e mais importante do universo de The Legend of Dragon. Eles têm uma presença marcante tanto na história passada, quanto nos eventos atuais do jogo, sendo responsáveis por muitos dos conflitos e reviravoltas que moldaram o mundo. Os Winglais são uma raça ancestral e mágica, dotadas de asas espirituais, que lhes permitem voar e utilizar magia extremamente avançadas. No passado, eles governaram o mundo com um punho de ferro, dominando as demais raças, especialmente os humanos e os gigantes. Há 11 mil anos, os Winglais dominaram o mundo com tirania, escravizando outras raças.
E o império deles caiu durante a Campanha da Liberação, liderada pelos dragões humanos. E após essa guerra, os Winglies foram quase extintos ou forçados ao exílio, e muitos passaram a viver escondidos ou em cidades secretas como Ulara. E temos alguns Winglies bem notáveis, como por exemplo a Meru, a nossa companheira de grupo, que é uma exceção entre os Winglies, decidiu viver entre os humanos e lutar por uma união. Temos ainda a Charlie Frama, líder pacífica da cidade secreta de Ulara, irmã do vilão Melbu, representa a face mais esperançosa e sábia dos Winglies. E temos também o Melbu Frama, último imperador dos Winglies e responsável por atrocidades de guerra antiga. Seu espírito maligno é uma ameaça central no jogo. Mas os Winglies representam tanto o passado sombrio de opressão quanto a possibilidade de redenção. Enquanto muitos ainda guardam rancor ou orgulho, personagens como Meru mostra que há espaço para mudança, empatia e reconciliação. E entre alguns pontos que marcaram bastante o jogo, tivemos uma interface com cutscenes integradas, efeitos sonoros e trilha sonora bem marcante, além de dungeons memoráveis como o Navio Fantasma e o Templo Lunar, e uma narrativa com várias reviravoltas. E é claro que o jogo não é perfeito, ele também tem limitações e críticas, como alguns diálogos e tradução problemática que às vezes confundiam. Os combates longos e grind em algumas dungeons cansavam um pouco, sem contar o ritmo entre os discos que variavam. O segundo CD em especial pode parecer arrastado para alguns. Mas e aí, pessoal, pergunto a vocês, deu vontade de jogar esse game depois de conhecer tanta história sobre o mesmo? Eu joguei esse game quando era muito moleque e confesso pra vocês aí que foi um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida. E é claro, deixa nos comentários o que vocês estão achando da minha análise, para que eu saiba se eu estou indo pelo caminho certo, e também se vocês quiserem outros jogos, deixa aí nos comentários um jogo que você queira uma análise como esta. E é claro que eu quero saber de vocês, a nostalgia bateu forte por aí também? Quem aí se lembra das batalhas épicas e das transformações de Dragoons em Legend of Dragon? Comenta aí e bora reviver essa lenda juntos. E mesmo com críticas, The Legend of Dragon vendeu mais de 1 milhão de cópias, conquistou fãs pelo sistema Dragoon único e pela épica ambientação. E em 2022 foi relançado no PlayStation Plus Premium, provando que a série ainda tem fãs apaixonados 24 anos após o lançamento original. E é claro que eu tenho que fazer essa pergunta, e se The Legend of Dragon voltasse com tudo? Será que esse clássico merece uma continuação ou um remake digno da nova geração? Comenta aí o que você gostaria de ver. Se você é fã de RPG clássico e nunca jogou ou quer reviver essa aventura, Legend of Dragon é uma experiência única que mescla gameplay técnico, história intensa e estética nostálgica. Então comenta aí, qual personagem ou cena marcou mais você? Curtiu essa análise? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mais pessoas que curtem jogos assim, porque temos mais vídeos retrôs e reviews épicos por aqui. I have been waiting for this moment. I kept you waiting so long.